Deixa eu contar uma coisa que estava me acontecendo. Por ler muito sobre alta performance, sobre desenvolvimento humano, sobre crescimento, sobre o que nós somos e cada um já entende, eu já falei inclusive sobre isso, nós somos as 5 pessoas, a soma das 5 pessoas mais próximas com as quais nós convivemos, né? E por ler também sobre a lei da atração, sobre o poder disso. E eu estou começando um projeto e no meio desse projeto tem algumas pessoas que estão numa vida bem conturpada mesmo, né? Em meio de relações conflituosas, em meio de problemas, em meio de dificuldades. E eu estava dizendo, poxa, eu vou sair desse projeto ou vou tirar essas pessoas que estão nesse projeto, porque eu estou fazendo um projeto onde a gente vai falar sobre lei da atração e eu estou com muita gente em confusão, né? A tendência da gente, principalmente quando a gente lê sobre isso, quando a gente aprende sobre isso, é querer se afastar justamente dessas pessoas. Mas aí eu parei para refletir por quê, né? Porque justamente essas pessoas estão vindo para a minha relação, para o meio do meu convívio, né? E eu querendo me afastar justamente delas porque eu estou falando sobre a lei da atração. E aí eu lembrei de Jesus, eu comecei a refletir sobre o que Jesus fazia ou faria, melhor dizendo. E eu lembrei que Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com cobradores de impostos, né, que seriam como se fossem os políticos hoje em dia, que na maioria das vezes cobravam impostos além do que deveriam, né, andava em meio a pecadores, andava em meio de festas, e andava em meio das piores pessoas, entre aspas, do mundo naquela época. Jesus não andou com santos, Jesus não andou com fariseus, Jesus não andou em igrejas. A única vez, pelo menos no contexto bíblico, que ele estava na igreja, que ele foi na igreja, foi para criticar o fariseísmo e para criticar que a igreja de Deus tinha se transformado num comércio, né? Mas, usando o exemplo de Cristo, eu digo, poxa, Cristo veio justamente para curar os doentes. Cristo veio justamente para remir dos pecados os pecadores. Cristo veio justamente para tirar da prostituição as prostitutas. Então, se Deus estava me colocando no meio dessas pessoas, é justamente para que eu seja luz. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei em que meio você está inserido. Eu sei que, de um modo geral, você deve, de fato, ter muito cuidado com quem você vai se envolver, porque isso vai atrair, isso vai ser atraído para a sua vida. Mas, usando o exemplo de Cristo, Cristo era forte, Cristo tinha uma espiritualidade mais elevada. Cristo, mesmo andando em meio de pecadores, ele não cometia os pecados que os pecadores cometiam. Cristo, mesmo andando em meio da escuridão, ele era luz. São justamente essas pessoas que são doentes, que precisam de cura. Então, se Deus me colocou no meio dessas pessoas, é com um propósito de não fazer o que elas fazem e ser luz para elas. E eu espero que com essa palavra você possa aprender isso. Não se contamine com os que estão contaminados, mas antes limpe essas pessoas que estão precisando serem limpas. Cure aquelas pessoas que estão precisando ser curadas. Ajude aquelas pessoas que estão precisando de uma mão de auxílio. Valeu!